há 2 anos nós fomos a Andaluzia, na Espanha, e ficamos encantados com aquela arquitetura moura, árabe, enfim, com aquela beleza, aquela mistura, né, de cultura cristã, muçulmana e judaica. E ali bateu uma vontade mais forte, que já era antiga, de visitar Marrocos. O que fizemos e adoramos conhecer Marrocos. É um país fantástico, temos vontade de voltar a conhecer mais o interior do país. Nós visitamos muito rapidamente Fez, ficamos mais um tempinho em Rabat e Marrakech. E, enfim, o saldo é completamente positivo, gostamos muito, mas nesse vídeo a gente vai tratar de alguns probleminhas nessa viagem, segundo a nossa experiência, tá bom? Olha aí. Problema 1, nós chamamos de personal guide. O que vem a ser isso? Cara, você vai estar andando pela Medina, né, pelas regiões mais turísticas da cidade, qualquer que seja ela, em Marrocos, e você vai, de repente, ter a sensação que tem alguém do teu lado, te acompanhando, e você para, essa pessoa fica do teu lado, e quando você vai se dar conta, você conseguiu, sem contrato, sem pedido, um guia. Esse camarada vai começar a te acompanhar, e não se engane, ele vai cobrar, e vai cobrar bem caro por isso. Isso é uma experiência um pouco chata em Marrocos, e você vai ter que aprender a lidar com ela, né? A gente no início ficava discutindo com esses camaradas, dizendo que não queria, e algumas vezes, pelo menos uma vez em Rabat, a chapa esquentou, enfim, a gente se aborreceu com uma pessoa, e a partir daí a gente começou a desenvolver uma inusitada técnica, que é responder em português. Então a gente parou de falar inglês ou francês e começou a responder em português, e a gente notou que as pessoas ficavam assim olhando pra gente, meio que misteriosamente, assim, que diabo de idioma é esse, né? E em 2 casos foi engraçado porque o cara gritou Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, né? E eu respondi Cristiano Ronaldo, né? Achou que a gente era português. Ou seja, identificou a língua portuguesa, né? Mas em grande maioria dos casos, as pessoas ficavam assim olhando. E tá aí uma boa dica, né? Então, a dica é responder em português quando você não quiser ser entendido. E o segundo ponto é ter paciência, cara, porque ninguém viaja para se aborrecer, né? Então, tem que ter paciência com esses caras, é parte da cultura local, eles, enfim, vivem disso. O chato é que podia ser uma coisa mais honesta, o cara podia chegar e falar, olha, eu sou guia, não sei o quê, cobro tanto, mas não é assim que a coisa rola, né? Então, o cara vai colar do teu lado e vai bancar um amiguinho, e depois vai começar uma extorsão, porque é exatamente isso, extorsão. A gente acompanhou, a gente foi testemunha de algumas, sobretudo mulheres, né, passando por situações muito chatas nesse sentido. Então esse é o perrengue número 1. Perrengue número 2 de Marrocos, se você assim o considerar. Faz parte da cultura do povo a negociação. Então, nunca aceite o primeiro preço. Negocia mesmo, duramente. A gente chegou em Marrocos à noite, por volta de 7 horas da noite. O ônibus que levava até o centro, chegamos em Fez. O ônibus que levaria até a Medina já tinha parado de funcionar. Então, só nos sobrava o táxi. E, num primeiro momento, o cara colocou um preço altíssimo. E a gente falou que não, e aí ele, muito duramente, disse que era um bom preço e que ia ser aquele preço. E aí, por uma série de que você vai negociando, vai falando que não, até uma hora que baixa um preço e é esse e não tem mais jeito, né? Então, táxi, compra, tudo é questão de negociar, né? Então, tenha paciência, não se irrite, mas seja firme na hora de negociar, né, os preços de táxis e compras nos mercados. Faz parte da cultura local. Perrengue 3. Clima. Em Marrocos, quando é verão, é muito quente.
Então, quem mora no Rio de Janeiro sabe como é. Então, se você for viajar para Marrocos no verão, se prepara bastante. Quando for inverno, bem de manhã assim, dá uns 2, 3 graus. De tarde chega a 20, então é um tira casaco, bota casaco, é isso. Perrengue 4, transporte. Bom, nós não fizemos o uso do transporte de maneira muito intensiva no interior da cidade. Andamos muito a pé, como a gente sempre faz, né? Usamos o táxi apenas 2 vezes. A Úrsula já comentou que tem que se gastar muita energia para negociar a tarifa e tudo mais. O que eu estou tratando aqui de perrengue de transporte, portanto, é o traslado de cidade para cidade, né? Muitos blogueiros, viajantes, falam da inconveniência de você fazer esse percurso por ônibus. Os ônibus são muito precários, né? O que a gente viu de ônibus lá realmente confere. Ônibus muito cacarecados mesmo. Então a gente foi de trem. Aí o perrengue começa antes de chegar em Marrocos, né? Que é se você tentar, né? Você não vai conseguir fazer a compra da passagem de trem pelo site da companhia ferroviária marroquina. Simplesmente não vai. Não consegue, de maneira que a gente comprou a passagem lá. E aí todo mundo aconselha que você viaje, tem 2 classes, né? Primeira e segunda classe, que você viaje pela primeira classe. Como nós chegamos, nós não conseguimos comprar a passagem para o dia que a gente queria, para a primeira classe. Nós viajamos em segunda classe, cheio de medo, né? Fizemos a viagem de Fez para Rabat. Cara, foi uma viagem super tranquila, dividimos o vagão com uma família aparentemente marroquina, foi tranquilo, foi de boa. No finalzinho entrou um grupo de rapazes, um deles fedia bastante, mas esse não é nem o perrengue, a viagem foi tranquila e tal. Aí de Rabat para Marrakech a gente resolveu ir de primeira classe para garantir, né, assim, de que fosse uma coisa realmente tranquila. Aí começou o perrengue, porque quando entramos no vagão, no lugar que a gente reservou, tinha uma senhora e uma criança sentadas nos nossos lugares. E aí a gente falou com ela que era o nosso lugar, ela disse que ela apontou um lugar ao lado, dando a entender que não ia sair daquele lugar. Aí chamamos, enfim, um funcionário da ferrovia e começou um drama do caramba, a mulher gritava pra caramba, esperneava, uma gritaria dentro do trem, a gente paradinho, encostado na parede, assim, no interior do vagão. Foi um perrengue do caramba. E aí você tem uma ideia, assim, o trem também são trens europeus, são trens antigos, visivelmente, são aqueles trens que a Europa já está desfazendo, aparentemente manda para Marrocos, são trens bastante antigos, tem atrasos, tá? A gente não teve atraso saindo de Fez, mas de Rabat teve um atraso de meia hora, indo para Marrakech. Os atrasos são comuns, são muito relatados por outros viajantes, né? E é tudo muito precário, como eu estou falando. Assim, foi o banheiro e quando eu olhei assim, abri a privada, tinha um buraco, né? A privada era um buraco. Então, tudo que se faz vai parar na linha do trem, né? Então é isso, assim, tem que ter atenção para essas questões. Tirando esses perrengues todos, a viagem foi muito legal, foi tranquila, né? Foi bem bacana, eu quero voltar a Marrocos. Gostou do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo voo. Tchau!